Caros amigos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Gazeta de Israel, um canal dedicado a trazer informações geopolíticas, históricas e do cotidiano israelense. Se a temática do canal for de seu interesse, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo para que esse projeto cresça e melhore cada vez mais. No vídeo de hoje, falaremos sobre o que é e como funcionam kibbutz, os pequenos vilarejos israelenses, que ficaram mundialmente conhecidos após os ataques do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Entre 1909 e 1910, às margens do lago Kinneret, mais conhecido como Mar da Galileia, um pequeno grupo de judeus, após emigrarem do leste europeu, criaram um assentamento comunitário na Palestina, que na época ainda estava sob o poderio do Império Otomano. Esse assentamento foi nomeado Degania, o primeiro kibbutz. Após emigrarem do gélido leste europeu, o socialista russo Joseph Baratz e outros 9 homens e 2 mulheres se estabeleceram na região árida e criaram a comunidade. Essa fundação só foi possível após a compra, pelo Fundo Nacional Judaico, de algumas glebas na região que hoje é conhecida como Tiberíades. Mesmo sem experiência no trato com a terra, o jovem grupo prosperou e a comunidade, motivada pelos ideais de igualdade e cooperativismo, cresceu. E 3 décadas depois, já contava com aproximadamente 60 residências e alguns edifícios públicos. Degania e os outros kibbutzim produziam leite, bananas, laranjas, toranjas e tomates, que eram vendidos a diferentes localidades. Esse modelo agrícola serviu de molde para as outras comunidades que foram fundadas na sequência. Com a inspiração socialista e sionista de seus fundadores, os kibbutzim surgiram durante o mandato britânico na Palestina e se desenvolveram na primeira metade do século XX. De acordo com a Biblioteca Virtual Judaica, em 1950, 2 anos após o surgimento oficial do Estado de Israel, já havia mais de 67 mil pessoas vivendo em comunidades nos moldes de Degania. Kibbutzim, plural de kibbutz, palavra hebraica que significa conjunto, reunião ou assembleia, são pequenas comunidades agrícolas e desempenham um papel fundamental na estrutura e no desenvolvimento histórico do Estado israelense. São assentamentos rurais coletivos que visavam promover valores de autossuficiência, cooperativismo e igualitarismo entre seus moradores. Embora o ambiente fosse hostil, as terras muitas vezes desoladas e a água escassa, os kibbutzim logo tornaram-se empreendimentos poderosos e tecnologicamente avançados no campo da agricultura, pecuária e prestação de serviços. Com uma economia historicamente baseada no trabalho agropecuário e coletivo, visava, num primeiro estágio de desenvolvimento, a repartição do resultado da produção entre os habitantes da comunidade. Os kibbutzim desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento de Israel por auxiliarem na ocupação e transformação das terras áridas dos desertos palestinos em áreas agrícolas produtivas. No início, não havia propriedades privadas. As terras, os recursos e os bens eram propriedades comuns da comunidade. Os moradores trabalhavam utilizando esses bens e recursos para produzir alimentos e outros produtos, com a divisão de funções de acordo com as necessidades e habilidades individuais de seus habitantes. As ações e decisões eram tomadas de maneira democrática e coletiva. A alimentação, as tarefas domésticas e do campo, a segurança e a criação das crianças eram divididas e rotacionadas entre os membros. Aquele que administrava o vilarejo num mês, arava a terra e cuidava da plantação no mês seguinte. Segundo o professor e sociólogo da Western Galilee Academic College e especialista em kibbutz, Yuval Achut, era a sociedade socialista que mais teve êxito na história da humanidade. Be'eri, um dos kibbutz atacados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, são um dos poucos que ainda mantém uma abordagem mais coletivista, semelhante ao início do século XX. Infelizmente, dos aproximadamente 1.100 moradores, 120 foram vítimas do ataque além de outros feitos reféns. A partir das décadas de 20 e 30, pequenas indústrias de produtos agrícolas, roupas e outros produtos começaram a surgir, ampliando os negócios e a riqueza das comunidades. Foram de fundamental importância no assentamento dos imigrantes judeus que chegaram à Palestina após a criação do Estado de Israel em 1948. A partir da década de 70, com o enriquecimento do país,
diminuição da pobreza e fortalecimento do Estado, a importância política e econômica dos kibbutzim foram diminuindo. Os mais jovens, que não se alinhavam com a ideologia que estruturava os kibbutzim, começaram a buscar novas formas de administrar e viver nas comunidades. O secularismo contra a tradição religiosa, a queda, em 1977, do governo trabalhista, inflação e a grave crise econômica, contribuíram para a mudança drástica na forma de viver dos pequenos vilarejos. Além disso, a partir da década de 80, com o enfraquecimento da União Soviética e a falência da ideologia socialista, as mudanças na estrutura e no funcionamento dos kibbutzim ocorreram de maneira mais acelerada. Na década de 90, a massiva imigração dos jovens para os grandes centros urbanos e a adoção de políticas mais capitalistas, como a adoção da propriedade privada, fornecimento de serviços diversos e indústrias, fizeram com que os kibbutzim mudassem quase que por completo. Atualmente, correspondem por aproximadamente 40% da produção agrícola israelense e 11% da produção manufaturada, usando os lucros para ampliação de investimentos em propriedades privadas, maior qualidade na prestação de serviços e na criação e compra de novas tecnologias. Dos mais de 9 milhões de habitantes israelenses, cerca de 125 mil, menos de 2% da população, vivem nos cerca de 250 kibbutzim espalhados por todo o país, de acordo com a Agência Judaica para Israel. Cada kibbutz tem uma população de 100 a 1000 pessoas que, em sua maioria, não são judeus ortodoxos e vivem um estilo de vida capitalista. Ao longo dos anos, foi berço da elite política social-democrata israelense, forte bloco político, sendo a origem de vários líderes militares e políticos. Moshe Dayan, nascido em 1915, em Degania, foi ministro da Defesa durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Durante o atual século, 179 dos 250 kibbutzim foram privatizados. Apesar do princípio da igualdade não ter mais o mesmo nível de importância, a responsabilidade social continua sendo um pilar da estrutura das comunidades. Apesar das privatizações das propriedades e a reorganização para que cada membro escolha sua profissão, fazendo jus a um salário, ainda há fortemente alicerçado entre os moradores o espírito de uma rede de segurança, onde os membros mais fracos e pobres da comunidade são apoiados pelos mais estabilizados economicamente. A renda comunitária é direcionada para o suporte de idosos, enfermos e indivíduos com dificuldades em obter rendimentos substanciais, além de oferecer assistência médica, oportunidades educacionais e promoção cultural para os integrantes da comunidade.